Obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite. Então, o que eu gostaria de contar para vocês é orientações futuras para o tratamento do HIV. Para a maioria de nós, que já é presente para muitos lugares, mas para a maioria de nós ainda é futuro. E para algumas regiões ainda mais longe, um futuro mais distante ainda. Uma linha do tempo, todas as terapias que já existiram para HIV, muitas obsoletas, 34, hoje temos 22, mais 2 boosters, reforços. Muitos foram lá deixados de lado porque eram muito tóxicas, mas eram as drogas que salvaram as vidas de muitos pacientes. Então, podemos ver aqui no linha de tempo, esses foram os grandes avanços, porque foi uma época de terapia, então precisava de uma única droga e então o Highly Active Retroviral Therapy foi quando os inibidores da protease apareceram e aí conseguimos dar uma terapia eficaz. E depois RCTR, STR surgiram 3 drogas em um comprimido só, de fácil ingestão, e agora temos uma terapia dupla, a mesma droga, 2 drogas mais potentes, com grandes barreiras contra a resistência, estão pedindo que eu fale mais devagar, e os inibidores da integrase. Temos essas drogas que melhoraram muito ao longo desses 40 anos. E o que nós precisamos? Precisamos que os pacientes consigam manter uma supressão viral para ter uma carga quase que imperceptível, com mínima toxicidade e com poucas interações farmacológicas, que seja prolongada a supressão viral e um número menor de medicamentos para facilitar a adesão do paciente ao tratamento. Então, para esse fim, precisamos de novas opções. Um único comprimido por dia é super fácil, é muito fácil tomar apenas um comprimido, mas sabemos que não é assim. Sabemos que tem pacientes que não conseguem tomar comprimidos, outras que têm má digestão, ou dificuldade digestiva, ou crianças, ou outros que já não aguentam mais tomar remédio. Há problemas também de saúde mental. E também há a questão de privacidade e estigma. Então, queremos um tratamento que seja cômodo. Então, isso nos levou à necessidade de darmos à nossa comunidade, aos nossos pacientes, algo mais prático, uma tecnologia que gere mais opções. Então, precisamos de medicamentos que tenham uma ação mais prolongada, que cuidemos, então, de populações que têm sido pouco atendidas historicamente, adultos idosos, mulheres gestantes, pessoas com insuficiência renal, hepática, pessoas com cardiopatias, pessoas com problemas de saúde mental, e precisamos oferecer aos nossos usuários uma gama de opções, e não apenas uma solução, porque cada um tem sua... Todos os usuários querem poder escolher o que querem tomar. Então, temos a última etapa, a nova etapa, drogas de longa ação. E se alguém se interessar, qual é o pipeline que está para o futuro? Isso aqui é uma fonte gratuita em inglês, mas hoje com o Google Translator dá para ler quase tudo. O que é longa ação? Ação prolongada? Bom, estamos falando de comprimidos que durem uma semana. Ou seja, você só precisa tomar uma vez por semana. Se for um medicamento injetável, que seja tomado pelo menos uma vez ao mês. E também sistemas implantáveis que devem durar pelo menos 6 meses.
E há muitos sistemas de administração dessas drogas. Precisamos de drogas que a administração de forma duradoura, prolongada, mas aqui o que está circulado aqui em vermelho é o que estamos desenvolvendo para podermos administrar o medicamento de maneira prolongada e com ação prolongada. Então, quais são as tecnologias? Existem implantes, drogas injetáveis, temos também os patches, esses adesivos que podem ser utilizados, por exemplo, em crianças. E também temos anticorpos neutralizantes monoclonais, existem bombas de infusão que estão sendo desenvolvidas, como as bombas de insulina para o diabético, pode existir esse tipo de bomba com o ARV. E também um dispositivo recente que foi criado, o gástrico, uma cápsula que se abre dentro do estômago e dura uma semana. Isso daqui não é ficção científica, aqui são fotos reais de elementos diferentes que eu já mencionei. A maioria estava ou ainda estão em estágio de desenvolvimento experimental. Então, isso tudo apresenta oportunidades, queremos doses menos frequentes, evitar da pessoa não aguentar mais tomar comprimidos, omitir a administração oral e biodisponibilidade em 100%, um número menor de efeitos adversos, de eventos adversos, menor interação medicamentosa, uma proteção da privacidade, evitar o estigma e melhorar a adesão. E os desafios? Os grandes volumes de injeções, a necessidade de partir com o OLI, que é o tratamento oral, por via oral. E se o paciente não chega ou se atrasa, como lidar com essas doses que foram omitidas, a cobertura dessa fila, digamos, e o desenvolvimento de resistência com um medicamento? Como é que vamos combater essa resistência? A questão dos eventos adversos graves ou sérios e doses. Ainda não conhecemos o que acontece com as crianças ou com as gestantes. Bom, agora falando do presente em alguns lugares e o futuro em outros cantos do mundo, aqui são as drogas que estão sendo desenvolvidas. Aqui, no azul mais escuro, é o tipo de família e as drogas que estão por vir, algumas já licenciadas e patenteadas e em uso em alguns países do mundo, outras ainda não, porque estão sendo ainda desenvolvidas. O que já aprovamos no mundo inteiro, e a maioria dos nossos países ainda não, na América Latina, é cabotegravir e rilpivirina. Um em cada glúteo, são intramusculares, a cada 4 ou 8 semanas é injeção intramuscular. E já foi aprovado pela FDA e pela Agência Europeia, e a partir de janeiro de 2021, a cada 4 semanas, a partir de fevereiro de 22, foi adaptado para cada 8 semanas. E o switch, aqueles pacientes indetectáveis, e muitos pacientes chamam de vacina. Aí não existe uma vacina, vacina é para prevenir, isso aqui já é tratamento para pessoas que vivem com HIV. A outra opção, do lado direito, é o lenacapavir subcutâneo, muito simples. Atualmente está autorizado somente para pacientes com multiresistência e deve vir junto com uma terapia oral, ou seja, não é apenas a injeção subcutânea, há necessidade também da dose oral. Então, cabotegravir e rilpivirina, então, no paciente com carga viral indetectável, intramuscular, a cada 4 ou 8 semanas, se ela tem problema ou dificuldade, então algum profissional de saúde precisa injetá-lo, é intramuscular, numa posição difícil de se auto-injetar. E, por outro lado, tem a lenacapavir, um inibidor da cápside muito potente, e muitas resistências, e deve estar associado com outros medicamentos.
Quais seriam os candidatos ótimos? Caracabo e rilpivirina, um imunodeprimido, com terapia oral de 3 a 6 meses, função renal não relevante, porque são fármacos que não são metabolizados por essa via. São pacientes que têm que estar comprometidos com a atenção de saúde, porque tem que voltar depois de 8 semanas e retornar sempre a cada 8 semanas. Nossos pacientes retornam a cada 6 meses, e não 2. Então, essa já é uma questão. Contraindicações, resistência, vocês podem ver quais, se houve falha virológica prévia ou se houve uma infecção crônica por hepatite B. Esse é o futuro, essa é uma droga que está sendo desenvolvida, islatravir foi suspendida em algum momento porque teve um efeito adverso de queda de leucócito CD4 e conseguiu se mostrar a razão para isso. É dose dependente, então hoje em dia o desenvolvimento feito é com doses menores. Havia se pensado nisso como um PrEP de longa duração, mas não será possível porque as doses necessárias não permitem isso. Mas há avanços nessa molécula que foi suspendida por 2 anos. É algo que está a caminho e provavelmente vai permitir a administração semanal de um comprimido uma vez por semana. É seguro e há 2 estudos relatando novos mecanismos de entrega e distribuição com implantes subcutâneos biodegradáveis, por exemplo, com duração adequada. 5 minutos, eu já vi, ok. Há estudos também sendo feitos misturando esses 2 medicamentos, islatravir ainda em desenvolvimento e lenacapavir, de que falei. Embora tenha sido pensado em termos de resgate, está sendo tentado em pacientes naivos. Pode ser uma boa opção. Ainda não temos resultados, porque vão terminar de recrutar no final do ano. Outra estratégia completamente diferente são fármacos, não como os conhecíamos antes, são os anticorpos amplamente neutralizados. Moléculas que algumas pessoas que vivem com HIV conseguiram gerar para combater o HIV. Isso eles conseguiram sintetizar, são dependentes, não todos os que recebem os anticorpos neutralizantes produzem essa molécula, tem que ser testado, essa é uma grande barreira. A toxicidade é reduzida, meia-vida estendida, 6 meses, e pode ter uma resposta imune bem mais ampla. Eles estão testando isso em termos de vacina, tratamento e cura. Há vários estudos em andamento, lenacapavir aqui, mais esses aqui, os BNARs. Há diferentes fases, temos um estudo de 21 pacientes, um estudo pequeno, apresentado no último CROI. E vemos que o CD4 se manteve estável, as concentrações foram adequadas. No final das contas, o que quero dizer é que há muito mais por vir. E tudo o que está por vir é de longa duração, porque sabemos e temos o diagnóstico. Nossos pacientes estão cansados de uma opção de um comprimido por dia. O que virá no futuro, tudo está em fase de experimentação em animais, em macacos e camundongos. Fármacos que duram até 1 ano. Essa é a meta que nós queremos, 1 ano, injetável, talvez subcutâneo, quem sabe, autogerado. Quais são as barreiras para podermos instaurar e implementar esses de longa duração? Barreiras de conhecimento por parte do pessoal de saúde, por isso esses eventos são tão importantes. Mas a mais importante é a de implementação. Os custos, como essas injeções, esses sistemas podem chegar ao pessoal, como podemos treinar o pessoal de saúde e os pacientes e distribuição. Na América Latina, temos os custos, barreiras do ponto de vista dos usuários, dos estados e dos prescritores. Qual apoio podemos dar aos nossos pacientes? Bom, podemos fomentar essas injeções, levar essas injeções aos domicílios, porque não podemos tirar nossos pacientes a cada 8 semanas, fazer com que eles vão ao hospital, aguardem horas, ter sistemas de injeção em muitos locais, para vacinação, incentivos, talvez ambulatórios móveis, consultas nas farmácias, nos ambulatórios. E como fazer com que isso, que exige pessoal de saúde até agora, seja facilitado e mais acessível? Porque para que ter uma droga fantástica se não conseguimos vencer essa barreira e fazer com que chegue aos pacientes? O que podemos esperar, por fim? Cada vez mais medicamentos mais disponíveis e mais próximos no futuro próximo. E novas formas de administração, não só comprimidos ou injeções intravenosas, intramusculares, subcutâneas, temos depósitos, temos PET e outros.
mecanismos de ação diferenciado, não aqueles que conhecemos, mas que possam ter maior potência e menor resistência. E, idealmente, aquilo que queremos é que haverá uma ampla distribuição e acesso para que todos aqueles que necessitam possam se beneficiar. Muito obrigada. A perspectiva futura, acho que teremos um bom debate a esse respeito, né? E incluindo também a dimensão do acesso a essas novas intervenções, que eu acho que fazem parte na nossa agenda de discussão. Segunda fala vai ser a doutora Brenda, as evidências para o início da oferta imediata da terapia antirretroviral, que também se articula, né, intensamente com a pauta, né, de discussões desses 2 dias. Doutora Brenda gravou um vídeo e ele vai ser apresentado agora e devidamente também com a plaquinha de 5 minutos, né, quando for. Não temos som, não conseguimos escutar a cabine. É uma pena não poder estar aqui com vocês. Agradeço a IAS por possibilitar esse evento. Esses são meus conflitos de interesse. Minha palestra vai falar um pouco de uma apresentação e depois dias atuais, situações especiais, a experiência da América Latina e perspectivas conjuntas sobre o tema. E, por fim, conclusão. Como sabem, em 2015, a Organização Mundial da Saúde atualizou seus guias e recomendou que o TARV precoce fosse dado a partir do momento do diagnóstico, independente do CD4. Porém, não há dados suficientes para recomendar o tratamento no mesmo dia do diagnóstico. Porém, em 2017, segundo os estudos que vamos discutir ao longo dessa apresentação, a Organização Mundial mudou suas recomendações, passou a dizer que se deve iniciar nos primeiros 7 dias após o diagnóstico, inclusive no mesmo dia e com início rápido. Qual é a evidência até esse momento na América Latina, nessa corte de 2013 a 2017, em pessoas que tinham CD4 alto? Qual era a proporção de início do tratamento ao longo do tempo? Após se falar de que tinham iniciado o TARF independente do CD4, porque no passado não se iniciava o tratamento antirretroviral em todas as pessoas. Aguardávamos até que tivesse acima de 500, mas essa é uma prática que não existe mais. O que vimos efetivamente é que, nesse período, houve uma redução de 6 semanas de tratamento para 4,7. Isso aconteceu após 2015. Entretanto, isso ainda estava muito distante de ser feito nas primeiras 2 semanas, conforme tornou-se a recomendação atual. Nos departamentos de saúde, em 2019, nos Estados Unidos, agora já se fala do conceito de início imediato ou precoce, dentro das primeiras 2 semanas. O painel diz que é uma recomendação forte, em termos de que pode aumentar a aceitação ao tratamento, a vinculação aos sistemas de saúde, portanto, é mais rápido chegar-se a níveis não detectáveis. Por que seria tão positivo começar no mesmo dia, talvez nos primeiros 7 após o diagnóstico? Porque no mesmo dia em que se começa o tratamento, o paciente se considera vinculado ao serviço de saúde. A pessoa entende a importância da sua infecção, porque você diz que é algo sério.
E é melhor dizer, vamos começar o tratamento agora, ao invés de dizer, volte daqui a um mês, como fazíamos antes. Pode-se evitar também potenciais transmissões de HIV. E, além disso, há evidências de que é altamente recomendável, principalmente em infecção aguda e doença avançada. Sabemos que não há razões específicas para se atrasar esse tratamento, exceto em circunstâncias onde isso afete o sistema nervoso central. Quais são as guias europeias que acabaram de ser publicadas? Eles falam muito, dizendo que é um debate que tem que ser feito com o usuário e o paciente, porque tem que se avaliar o ambiente antes de começar o tratamento. Eles dizem, o único contexto em que se faz uma recomendação forte de início precoce, imediato, é no caso de uma infecção primária aguda, principalmente quando há envolvimento do sistema nervoso central. E se o usuário estiver pronto para iniciar o tratamento. Nós, como clínicos, já vimos isso. Pacientes que se sentem muito melhor iniciando justo naquele momento, porque assim se sentem mais seguros. E também em circunstâncias nas quais pensam que, se não começar, é uma pessoa que será perdida no segmento. E a gestação também seria uma grande recomendação para início imediato. Aqui temos estratégias de discussão com a pessoa que deve iniciar esse tratamento imediato. Eles apoiam o fato de que nós devemos ter uma atitude de aceitação quando as pessoas têm sentimentos opostos ou ambivalentes, quando não sabem exatamente o que fazer, se sentem inseguros ou sentem medo em começar tarde. Pode ser um processo que pode levar algumas semanas ou até meses. E o segmento e o debate é fundamental. Temos que mostrar evidências para que essas pessoas possam tomar a melhor decisão possível, com a melhor informação à disposição, iniciando e não perdendo de vista essas pessoas, começando assim que a pessoa disser que está pronta para o tratamento. Considerações especiais são as infecções oportunistas. Desde 2018, nos Estados Unidos, nas guias europeias também, se diz que é necessário começar só nas pessoas que têm um comprometimento como tuberculose ou outros do sistema nervoso central, como a infecção das meninges, mostrando que não retardar vai aumentar a sobrevida. Essas seriam considerações especiais. Quais são as evidências da América Latina nesse sentido? Esse é um estudo onde incluímos pessoas com infecções oportunistas no momento do diagnóstico. Como nos comportamos desde 2000 a 2012 em termos do início de tratamento? O que vemos é que, após serem publicadas as evidências do ACTG pelo Dr. Andrews, onde se demonstrou que era melhor para o indivíduo, e em termos de sobrevida, começar nas primeiras 2 semanas, isso na região e nos centros de estudo participantes, isso mudou, começando com Cryptococcus meninge e tuberculose, como sendo infecções oportunistas. Quais são os ensaios clínicos que corroboram o início precoce? Nossos colegas aqui são pioneiros no Haiti. Esse é o país da região que mais aplicou esse conceito. Eles demonstraram em mais de 600 pacientes que iniciar no mesmo dia, em comparação com aquilo que era antes o padrão de cuidado, fazia com que as pessoas melhorassem a proporção de estar indetectável e diminuíam também, de modo marginal, a mortalidade. Porém, essa é a situação de um sistema de saúde muito específico. Um centro de estudo grande, num país pequeno. Porém, é um centro que atende milhares de pessoas. Porém, ainda assim, é bem concentrado. A diferença do México. No México, por exemplo, é um país muito maior, mais espalhado, com muitos centros de tratamento, ou se fosse na Argentina ou no Chile, onde talvez a implementação do ACTG no mesmo dia de tratamento talvez fosse mais complicado. Também
foi replicada essa informação, embora com resultados um pouquinho diferentes. Aqui, em Lesoto, eles veem como também diminuiu a probabilidade de estarem vinculados à atenção e à detecção, como melhorava o tratamento começando no mesmo dia do diagnóstico. E, de modo mais recente, esse ano foi publicado por nossos colegas do Haiti, esse estudo bem interessante. E nós faremos um estudo bem semelhante com o início do tratamento para HIV no contexto de tratamento de tuberculose e antituberculose nos primeiros dias, se a tuberculose for diagnosticada. O que foi observado aqui, e esse estudo foi publicado, é que em pacientes sintomáticos de HIV com TB começam tarde e há uma melhoria na retenção. E isso é interessante porque é o mesmo centro de estudo e posto de saúde. E parece que os resultados não são os mesmos que eles haviam mostrado antes em pessoas sem tuberculose. Em estudos de coorte, olhem só, esse é um estudo robusto, com quase 30 mil indivíduos que haviam começado o tratamento. 64% começaram no mesmo dia e 36% não foi no mesmo dia. O que eles encontraram, olhando retrospectivamente, é que o tratamento no mesmo dia ali não acontecia em estados avançados da doença, mas não havia diferenças a longo prazo na proporção de supressão virológica. E a perda de segmento aos 12 meses foi menor no grupo que não iniciava no mesmo dia. Isso se opõe àquilo que havia sido demonstrado em ensaios clínicos. Por que haveria, então, essas discrepâncias? Bom, provavelmente porque nesse estudo se explica bem onde começou o TAV na cascata de atenção. Depois se vincula e depois se retém. Mas no mesmo dia, tudo acontece no mesmo dia. Isso pode levar a diferenças entre diferentes proporções de metas. Para resumir a evidência, esse é um comentário bem interessante que a doutora Bolsito e Point convidaram no HIV Medicine em 2009. Esse é um compêndio de todas as evidências. Olha só, a perda há 12 meses parece não ser diferente, começando no mesmo dia e não começando no mesmo dia. Porque provavelmente isso não funcionaria para todos e também não em todos os sistemas de saúde, porque é um desafio empreender todos esses passos no sistema de saúde numa só consulta. Isso pode representar, na melhor das hipóteses, uma carga de trabalho adicional e pode acabar resultando não necessariamente na vantagem do início do tratamento precoce. Qual é a frequência disso na América Latina? Nesse estudo, que será apresentado em 2024, ainda está sendo concluído. Mas, desde 2017, o Haiti já tem isso como padrão de cuidado, o começo no mesmo dia. Isso não acontece em outros centros de saúde do Casanet. Em comparação com o Brasil, isso aqui foi compartilhado pela doutora Greenstein, vemos que só 70% começa nos primeiros 30 dias. Nos parece, então, que, embora seja uma recomendação, parece haver muitos desafios ainda. E restam perguntas. Quais são as razões individuais ou do sistema de saúde que fazem com que nós não possamos implementar precocemente, rápido ou mesmo no mesmo dia ou tarde? Quais são as consequências disso na nossa região? E os programas de PrEP serão uma oportunidade? Os injetáveis vão ajudar a aumentar os prazos ou encurtá-los? São perguntas que provavelmente responderemos dentro em breve. Apesar das evidências e recomendação do início rápido, precoce ou mesmo no mesmo dia,
parece ser um desafio independente de onde estejamos, e a nossa região não é uma exceção. Há evidências de que ensaios clínicos de início no mesmo dia têm benefícios a curto prazo, mas não há diferenças demonstradas entre os primeiros 7 dias e o mesmo dia. Precisamos de maiores informações. Faltam também modelos para diferentes centros de atenção, assim como também temos que entender os desafios e temos que adequar essas recomendações às circunstâncias específicas do indivíduo. E ele precisa estar pronto, declarar-se pronto. Com isso, agradeço a todos pela atenção, e essas são as pessoas que me ajudaram nessa apresentação. E a todos por participarem hoje. Obrigada. Importantes, né, para a discussão posterior. Nós, no Brasil, recentemente atualizamos o nosso protocolo clínico, o nosso guia de tratamento e cuidado, recomendando o início da terapia em até 7 dias, mas como foi mostrado, ainda há, né, necessidade de se fazer ajustes, né, importantes na rede de serviços, já que muitos serviços no Brasil agendam, né, incluem a primeira consulta depois da realização de exames de carga viral e CD4 por si, isso já impossibilita o início rápido da terapia antiretroviral. Mas eu vou chamar de imediato, né, para completar essa mesa e a gente poder ter um tempo para discussão, se o Marcos assim permitir, o Giovanni Ravasi para falar sobre os cuidados diferenciados para pessoas vivendo com HIV e AIDS. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, antes... Bom dia, me ouvem? Gostaria de agradecer a sociedade pelo convite, é um prazer estar aqui e eu vou falar sobre atenção diferenciada para pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, serviço diferenciado, entendemos que serviços diferenciados como aqueles que são centrados na pessoa, entendendo que não existe uma solução única para todos, mas precisamos de serviços que se adaptem às necessidades e às preferências e aos objetivos de saúde de cada pessoa. A OMS já começou desde 2016 a apresentar o tema da atenção diferenciada e eu vou repassar algumas definições e conceitos, mais especificamente na definição de pessoas estabelecidas com tratamento antirretroviral. Uma nova definição da OMS para que essas pessoas possam ser tratadas nesses serviços simplificados, diferenciados. A atenção diferenciada é um tema muito amplo e eu vou focar em alguns modelos específicos e vou apresentar algumas conclusões. Eu vou começar apresentando a cascata de atenção e tratamento, dizendo que atualmente há lacunas nas diferentes etapas dessa cascata, e, além do mais, com características específicas na desagregação, discriminação por sexo, ou grupos, faixas etárias, e precisamos não somente de esquemas terapêuticos eficazes e novas terapias, mas também a prestação de serviço centrada na pessoa apresenta uma enorme oportunidade de melhorar a qualidade de serviço em termos de efetividade, de aceitação, de segurança, serviço sem discriminação, que, no final das contas, isso vai levar a um melhor desempenho dos programas e um melhor resultado. Mas também gostaríamos de apresentar outro modelo, uma cascata cíclica, no sentido de que, geralmente, a cascata é linear. No entanto, ao longo das diferentes etapas, as pessoas, ou parte das pessoas que estão sendo tratadas, se desvinculam e retornam em algum momento.
E a questão da prestação do serviço centralizado na pessoa pode nos ajudar a entender quais são os fatores que impactam nesse desligamento da pessoa. E os serviços poderiam desenvolver estratégias junto com a comunidade para interromper esse abandono e trazer as pessoas de volta, as pessoas que saíram do processo do tratamento. Agora, para chegarmos à definição de uma prestação de serviço diferenciado, a OMS os define como focado na pessoa, que simplifica e adapta o tratamento às necessidades das pessoas. E eu gostaria de acrescentar que também ajuda no sentido dos custos indiretos para as pessoas que estão em tratamento de manutenção. O processo de adaptação dos serviços diferenciados precisa levar em conta 3 elementos. Obviamente, as características clínicas e as necessidades da atenção para a pessoa, o contexto epidemiológico do sistema de saúde da comunidade e também as necessidades, preferências e necessidades específicas de populações diferentes, populações essenciais e outras populações em situação de vulnerabilidade, inclusive a perspectiva intercultural, quando estamos trabalhando a adaptação desses modelos no contexto dos povos originários. Ontem vimos isso aqui também, a OMS define isso como os blocos construtores, ou building blocks, e o quando, o onde, o quem e o que. Então, começando com a frequência de contatos com o sistema de saúde e na questão de prestação de serviços, a partir do nível comunitário até um nível mais especializado, trabalhamos nos últimos anos num processo de descentralização de serviços com a intenção de trazer para o nível de atenção primária. E isso, obviamente, inclui um número maior de profissionais, mas nos últimos anos trabalhou-se muito a questão do compartilhamento de tarefas, dando uma grande ênfase no papel dos pares, e, as pessoas da comunidade e também os pacotes de serviço, o quê? Pacotes de serviços mais integrados, não somente com relação ao HIV e as infecções, mas levando em conta todas as necessidades de saúde da pessoa e possivelmente outros fatores determinantes, fatores sociais determinantes. Então, a discussão com relação aos modelos de atenção diferenciado em 2016 foram incluídos pensando em modelos simplificados para pessoas em tratamento, e aí a OMS atualizou essa definição. Pessoas estabelecidas em tratamento antirretroviral, e deveria ser mais includente e mais amplo para que um número maior de pessoas pudessem se beneficiar. E o tratamento antirretroviral, nenhuma doença atualmente aguda, com exceção de condições crônicas controladas, uma boa compreensão da adesão e um monitoramento de perto rigoroso dessa adesão ao tratamento, ou seja, para poder ter acesso a esses modelos diferenciados e evidência de sucesso do tratamento nos últimos 6 meses. E esses critérios se aplicam para todas as populações, inclusive para mulheres gestantes e amamentando, e também esquemas de primeira, segunda e terceira linha. Regimes de primeira, segunda e terceira linha. Então, se pensamos que há um coorte em tratamento, queremos alcançar 95% de supressão viral, serviços simplificados diferenciados poderiam ser aplicados
a maioria dessa coorte. As considerações e recomendações e melhores práticas dessa atenção diferenciada foram publicadas pela primeira vez em 2016, e muitas dessas foram tomadas durante a época da pandemia, como estratégias emergenciais para manter os serviços essenciais para HIV. E, no início na comunidade, a entrega de durante vários meses, intervenções virtuais, telemedicina. E essas recomendações se ampliaram e incluíram a nova revisão de 2021. Essas são as recomendações mais recentes. Não vou falar todas, eu gostaria de me concentrar aqui nessa administração multimês e as consultas clínicas, que veremos em mais detalhes, e a questão da integração, não somente a atenção a HIV, com infecção, com HIV, mas também a saúde materno-infantil, as doenças crônicas e saúde mental e apoio psicossocial, principalmente para adolescentes e jovens. Existem evidências de que essa administração multimês não é pior do que os padrões de atenção utilizados anteriormente no que diz respeito à manutenção. Mas essa revisão sistemática demonstrou que os modelos com menor frequência representam um percentual menor de determinação de carga viral. Quando reduzimos a frequência de contato com o sistema de saúde, é importante também garantir acesso ao teste da carga viral para o monitoramento adequado do tratamento. Uma atualização dessa revisão sistemática em 2023 demonstrou que os modelos de administração multimês de 3 meses ou mais de tratamento têm um impacto de melhorar, então, a retenção ou adesão ao tratamento. E durante a pandemia, a OPAS, e do ponto de vista da cadeia de orçamento, está à disposição. Essa tabela aqui resume os critérios de definição das pessoas estabelecidos em tratamento com a antirretroviral e administração multimês. Aqui, dados de vários meses, talvez alguns países atualizaram suas políticas, mas sabemos que, por um lado, existe a oportunidade de harmonização e atualização dos critérios de pessoas estáveis para que os modelos simplificados possam ser mais acessíveis a um número maior de pessoas sendo tratadas. E, por outro lado, observamos que uma parte dos países já adotaram a frequência semestral de consultas, mas muitas continuam com consultas trimestrais para pessoas sendo tratadas em tratamento. Mais de 65% dos países já adotaram essa administração a cada 3 meses, mas algumas pessoas continuam com a mensal e nenhum país adotou de 6 meses. Nos serviços concentrados ou focados na pessoa. A administração multimês pode ser aplicada a diferentes modelos de prestação de atenção. A OMS identificou 4 modelos, 2 individuais e realizados nos serviços de saúde e na comunidade, e serviços com horários estendidos, horários mais flexíveis para as pessoas que estão sendo tratadas, e modelos individuais na comunidade, como a entrega dos medicamentos em diferentes pontos de distribuição em centros comunitários ou clínicas móveis, farmácias ou máquinas de dispensação automática de remédio. E o grupo que pode ser administrado ou tratados pelos usuários em si ou por profissionais de saúde. Então, isso pode acontecer na comunidade ou em serviço de saúde, posto de saúde.
E pessoas com HIV podem transitar nos diferentes modelos, dependendo de suas necessidades. Nesse slide, eu gostaria de apresentar que também a OMS recomenda algumas intervenções para a adesão e para a continuidade da atenção concentradas, voltadas para a pessoa. E retomando, então, nossa discussão de ontem, vimos alguns elementos importantes. Primeiramente, o papel dos pares e a nível da comunidade. A segunda questão é aproveitar as novas tecnologias, tanto no que diz respeito às tecnologias para uso e individuação de lembretes, para comunicação e a relação com a telemedicina ou com centros de atendimento e outras plataformas disponíveis, e algumas intervenções que a pessoa com HIV, na gestão do seu próprio acesso aos serviços de saúde. Por último, falando de intervenções virtuais, a OMS publicou um documento que representa um marco atualizado de como as intervenções virtuais podem apoiar todo o processo de prevenção, teste, atenção e melhorar o desempenho dos programas, além das informações, mas também de todos os componentes do atendimento e do tratamento, da atenção e do tratamento, seja por gestão dos casos de apoio virtual, telemedicina, mas também como administrar as consultas, a entrega de resultados de laboratório, lembretes. Existem muitos exemplos e diversas possibilidades que, dependendo dos recursos locais e também da infraestrutura disponível, podem ser tanto um telefonema ou plataformas muito sofisticadas de telemedicina. E, por último, essas intervenções não substituem o padrão de cuidado presencial. Elas oferecem flexibilidade e oferecem uma gestão também mais centrada na pessoa. E, por último, aqui algumas considerações finais. A prestação de serviços diferenciados deve se adaptar localmente aos elementos de contexto epidemiológico, do contexto de saúde e da comunidade, através de um processo participativo, liderado também pelos próprios usuários e representantes da comunidade. E a sua implementação a partir da perspectiva dos sistemas de saúde, levando em consideração todos os elementos necessários para a prestação desses serviços. A prestação de serviços diferenciados promove um enfoque centrado na pessoa, através de pacotes integrais, integrados, e de uma atenção também aos determinantes sociais. E todas as intervenções que foram analisadas ao longo da pandemia para garantir a continuidade do atendimento representam também muito material com lições aprendidas e possivelmente agora podem ser utilizados. É muito importante que na implementação dos serviços centrados na pessoa seja feito o monitoramento e a melhoria da qualidade com a participação da sociedade civil, inclusive com um monitoramento liderado pela comunidade, como foi mencionado ontem pela Alma. E ao falar de serviços centrados na pessoa, integrais e integrados à modernização e intervenções virtuais, essas são oportunidades que não apenas fortalecem o cuidado, o atendimento a pessoas que vivem com HIV, mas a outras doenças transmissíveis. Isso pode contribuir para a eliminação não apenas do HIV, como problemas de saúde pública, mas também a tuberculose, as hepatites e as outras co-infecções. Gostaria de agradecer aos colegas que me ajudaram nessa apresentação. Muito obrigada.